O brasileiro se prepara para a tarifa extra de 12,5% de Trump. Definição sobre o acúmulo da sobretaxa de 25% ainda é esperada. Eu vou te falar, cara, ninguém sabe exatamente quais são os efeitos populares dessa taxa. Por quê? Vamos lá. Há um ano, mais ou menos, essa taxa cairia 100% no colo do bolsonarismo. Essa aqui é uma bomba, porque eles chamaram para si essa briga, né? O Eduardo não foi lá defender a tarifação, os caras não ficaram relativizando, estenderam bandeira americana no 7 de setembro brasileiro. O que aconteceu? Chamaram para si o problema e o Lula só surfou. Jogou lá os caras, chamou para si o discurso de soberania, né, de orgulho nacional, falou que ia negociar com o Trump e o Trump ainda segurou a tarifa. Pô, o cara saiu grandão. Agora, na véspera da eleição, eu vou te falar, cara, eu não sei, o jogo tá meio misturado, tá? Eu tô achando que pode ficar ruim pros dois. Fica ruim pro Flávio, porque eles não tem como ficar condenando isso, cara. A galera lembra da tarifação que eles pediram há um ano. Mas também não fica bom pro Lula, porque o Lula também vive de um eleitorado muito poeiro. O Lula tem a sua base forte, mas ele também vive de um eleitorado muito superficial, que sente muito o peso, né, das variações econômicas em véspera de eleição, né? É um público que não tem ali muito senso crítico para entender muito bem o que está acontecendo. O cara vive por sensações. O cara perde poder de compra, ele só fica puto. Entendeu? Então, eu, sinceramente, cara, não sei avaliar, tá? O impacto disso. Eu acho que vai ser ruim para os dois, sinceramente. Governo Lula dribla arcabouço e aposta em pacote de crédito de 140 bilhões de reais em ano eleitoral. Estudos elaborados pelo governo para defender medidas dizem que propostas geram emprego e arrecadação. Para especialistas, porém, projetos elevam dívida pública e estimulam a inflação e dificultam queda nos juros. Cara, assim, é óbvio que o Lula ia fazer isso. É óbvio que o Lula ia fazer isso. Você acha que ele já não fez o tal do arcabouço fiscal, né, com a saída para ele usar alguma manobra, alguma artimanha na véspera de eleição? O PT fez isso todas as vezes que esteve no poder, todas. 100% das vezes que o PT estava no poder, eles fizeram isso. Tá? Lula ganha em 2002, assume em 2003, vai para a reeleição em 2006, faz a mesma coisa. Depois eles vão para a reeleição, né? Lula, Dilma. 2010 fazem a mesma coisa. Depois 2014, talvez a mais grave de todas, que foi quando a Dilma segurou assim de forma completamente absurda, né, o reajuste do combustível e da energia elétrica. Aí, meu irmão, aí nós tivemos, tá? De fato, isso não é opinião, isso é fato. Nós tivemos a maior crise da história da nossa moeda corrente, que é o real, por conta desses absurdos da Dilma, né? Que não só teve pedalada, etc., teve também maquiagem nas contas, foi pior ainda. Ela fez a parada e fingiu que não fez, né? O que é pior ainda. E aí o que acontece? O que acontece? Você acha que o Lula não ia fazer isso agora? Você acha que ele não ia fazer? Você acha que magicamente ele tira a taxa das blusinhas, né? Vê que tá todo mundo enrolado, faz o programa Desenrola. Tô sem chat, viu? O chat saiu. Faz o programa Desenrola para você achar que você vai pagar menos, que você vai ter uma saída para sua dívida, né? E aí mete mais uma bomba fiscal e, cara, depois vê o que faz, velho. Depois deixa explodir, foda-se, né? O cara tá com 80 anos aí, meu. Ah, faz aí, meu. Só deixa eu me reeleger e bora, né? É isso. Aí a gente tenta, né, há muito tempo já, pôr um pouco de juízo na cabeça das pessoas para falar, meu irmão, você não sabe, cara, isso aí é um problemão. Isto é um problemão. Isso é uma coisa que arrebenta com a tua capacidade de compra no futuro, tá? Porque você faz com que o país tenha mais despesas recorrentes, você faz com que o país tenha mais incerteza, né, fiscal, somada inclusive a nossa insegurança jurídica. É óbvio que você vai ter o maior juros do mundo. Não tem como você não ter uma taxa de juros desse tamanho, né? E aí você vai ver um monte de esquerdista relativizando isso. Não, tem que fazer auditoria cidadã da dívida pública. Não tem que fazer auditoria nenhuma. Sabe por quê? Tem que fazer. Faz aí. Não vai dar nada. Tá? Spoiler. Não vai dar nada. Nós devemos que a gente deve. Tá? E aí o que vai acontecer? Isso. A gente vai ver mais uma vez o PT fazendo isso. Por isso que eu falo pra você, cara. Não adianta você querer mudar um país com ideologia. Não adianta, cara. Não adianta se combater isso, porque isso aqui é uma questão, né, pragmática, que a desculpa ela vem de forma ideológica. Não, o juro é porque o banco está roubando as pessoas. Não, cara, o juro é porque a gente é irresponsável fiscalmente e aí os bancos se aproveitam disso.
Né? Ô, Ferreira, pede lá o pessoal daquela, né, segurada. E aí o outro projeto, que é o projeto de direita do Flávio, também vem com o mesmo pacote. Não, quem vai combater isso é o Flávio, que tá prometendo celular de graça pra mulher. Ampliação do programa Bolsa Família. Votando a favor de projeto de lei anti-misoginia. Então é isso, né? Lindbergh destinou 1,7 milhão de reais a cooperativas do MST no Paraná por meio de emendas. Por que será? Vamos lá, pessoal, vamos fazer um exercício. Vamos ver se a Ana tá sabendo por quê. Por que você acha que ele mandou Paraná? Segundo você, ele tem uma namorada lá, não? É isso aí. A Glaze, conhecida como Narizinho, né? Namorada de Lindbergh, é do Paraná. Quem é que tá aí? Quem é que chegou? É o José Valdir, né? José Valdir, eu conheço ele. Fica permeando, ele quer que a gente dê atenção. Dá um oi. Faz tempo que não aparece no Em Detalhe. Olha como ele tá. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tá com saudade de aparecer no Em Detalhe. Então aparece aí, ó. E você tava falando bem do filme do Nolan também? Sim, lógico. Eu fiz um vídeo sobre isso hoje, inclusive. Falando bem? Lógico. Tudo bem, fiquem aí com a opinião do cara que acha Clique o melhor filme da humanidade. Eu falei isso, cara. Isso é fake news, tá? Para, fake Clique news. é um baita filme. Toma. Vamos lá? Você chegou na hora errada, gente. Você tá falando do Lula, cara. O assunto dele é... Não, mas tá falando do Paraná, pô. É verdade. Vamos lá. Pra quem não sabe, é o seguinte. O Lindbergh Faria, ele foi um símbolo da juventude, tá? Dos caras pintadas, etc, né? Ele foi um símbolo dessa luta moralista do PT, inclusive, que aliás, como é que era o nome do negócio que eu falei até? Deixa eu ver o nome, que isso aqui é muito importante. Eu vim aqui pra falar um negócio, já pode chamar ainda de candidato. É verdade, já pode chamar de candidato. Aqui pode também? Pode. Tá. O candidato à presidência em Renan pré-campanha, Renan Santos. Lembrei. É o seguinte, o PT surgiu, né, nos anos 80 com a tal da bandeira da ética, né? O que era a bandeira da ética? Era basicamente uma forma de dizer que todo mundo era ladrão, todo mundo era filho da puta, só o PT era honesto, etc. E o Lindbergh Faria, anos depois, foi um dos expoentes jovens disso, né? O Lindbergh Faria foi um cara que ele fez parte ali do PT na sua origem. O problema é o seguinte, o Lindbergh, dizem, não sou eu quem está dizendo, dizem que ele gosta de açúcar, né? Dizem que ele gosta de açúcar, né? Dizem que ele gosta pra caralho de açúcar e não sei o que lá. E dizem que o Lindbergh Faria é um cara meio inconstante, né? O Lindbergh Faria, para quem não sabe, ele é recordista, inclusive, em inquéritos parados no STF. Tá? Eu não sei se hoje ele mantém esse recorde. Eu sei que quando eu comecei a fazer os meus vídeos em 2016, né, ele era o cara que mais tinha inquérito parado no STF, né? E basicamente ele é um cara que ele não tem moral nem dentro do próprio partido. O próprio PT não leva o Lindbergh muito a sério, né? O PT também ele é feito de vários nichos, várias partes, né? Uma delas, que é essa área, né, Narizinho, Gleisi Hoffmann com Lindbergh, o Lindinho, é uma área que briga, por exemplo, com a área do Haddad, que briga com a área da Janja, etc, né? E o fato é que esse cara ele não se elege, né, por conta de bom trabalho. Ele se elege por conta de recall ideológico daquilo que um dia ele foi. E é isso, né? O Lindbergh, inclusive, ele já foi senador, se não me engano, né? E aí, basicamente, ele está enviando emendas para o estado da sua namorada, Gleisi Hoffmann. A gente viu semana passada o escândalo que teve do Valdemar da Costa Neto indicando emenda, sendo que ele não é parlamentar, ele é presidente de partido. Pergunto pra você, será que a Gleisi Hoffmann tá fazendo a mesma coisa? Hã? Eu tenho certeza que sim. Não é mesmo? Próximo. Nossa, vai acabar em 10 minutos essa live. Calma, meu. Calma. Dê like na live, meus lindos. E aí, meu lindo? Da favela para o mercado. Curso gratuito de drone. Um piloto contratado costuma ganhar entre R$ 2.600 a R$ 3.700 por mês, mas em áreas especializadas a remuneração pode passar de R$ 10.000. Eu só queria conectar essa notícia aqui com uma notícia que a Heloísa falou, que você tinha falado na semana passada e que eu vi na sexta-feira também, de uma facção lá no Rio de Janeiro atirando granada no espaço de outra facção e comemorando pela televisão. Você se lembra desse vídeo? Não.
Ah, não. Eu reagi, Sim. que o cara joga uma bomba e fala, Sim. peguei ele, não sei o que Isso. lá. Aí agora, basicamente, o Lula achou que seria uma boa ideia você dar um curso gratuito de drone para as pessoas que moram nas favelas do Rio de Janeiro. Eu vou te falar, até as boas ideias no Brasil se tornam más ideias, né? Porque não é uma coisa ruim você qualificar pessoas para empregos que estão em alta no seu tempo, né? O problema é que a gente tem um efeito colateral disso, que são as pessoas indo pilotar drone pro Comando Vermelho. Agora eu vou te falar também, eu nem acho que isso vai aumentar por conta desse curso, porque no fim do dia, quando o Comando Vermelho quer alguma coisa, ou quando o TCP quer, eles vão lá e conseguem. Eles pagam o curso e já era. Mas vamos lá, próxima. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Vamos lá. Jovem com leucemia morre à espera de remédio, já incorporado ao SUS. Larissa Morim chegou a conseguir liminar que obrigava a União a fornecer medicamento. Ela morreu 59 dias depois da decisão sem o tratamento. Deixa eu... Ó, em 2020, cara, quando a gente fez a campanha da prefeitura, a gente estava no meio da pandemia. Instintivamente, a gente pensou o seguinte: o assunto de saúde vai ser um dos assuntos mais requisitados e que as pessoas mais vão se interessar. Estudei pra caramba, apresentei um monte de propostas, e dentre aquele rol gigantesco de coisas que a gente propôs pra prefeitura, as de saúde foram as que as pessoas menos ligavam. As pessoas cagaram pra isso, ninguém ligou pra isso. O que acontece faz uns 3 congressos já que eu vou, que tem perguntas de saúde, tá? Eu não sei se está havendo, de repente, uma mudança nisso, as pessoas estão se interessando um pouco mais em saúde, mas caso isso esteja acontecendo, eu vou inclusive deixar aqui uma orientação rápida para você entender o problema de saúde do Brasil e do mundo. Vamos lá. O mundo inteiro vive um dilema. E esse dilema, ele faz parte de... sei lá, todos os países, inclusive os países desenvolvidos. Até onde o Estado vai fornecer saúde para uma pessoa que precisa? Instintivamente, como é que você responde isso? Até onde o Estado tem que oferecer? Até onde a pessoa tem direito à saúde? Instintivamente você vai responder até o fim, cara. Se a pessoa precisa de uma aspirina, se a pessoa precisa de um tratamento de câncer, é direito dela. Qual que é o problema disso? O problema disso conforme a medicina avança, você vai descobrindo mais curas para mais doenças e mais tratamentos para mais doenças que às vezes são incuráveis, que antes não existiam. O problema quando esta descoberta ela é recente, geralmente ela é muito cara, porque você tem patentes. As patentes de saúde eu não lembro agora se elas duram uns 20 anos, tá? Mas eu acho que são 20 anos também. Geralmente, quando um laboratório gasta muito dinheiro com pesquisa, tá? Muito, mas muito mesmo. Você tenta ali, sei lá, 200 coisas, gasta dinheiro, joga tudo fora, pega aquele monte de informação que não dá certo, e aí uma dá certo. Putz, isso aqui deu certo. Você pega uma patente para cobrir os gastos de toda aquela pesquisa que você teve, certo? Em alguns casos a pessoa abre mão da patente, que é uma coisa mais rara, mas via de regra a pessoa fala assim: não, isso aqui é patenteado, isso aqui é meu, você precisa pagar. Tá, então isso é muito caro. Aí vem a seguinte questão: a partir do momento que não existia um tratamento e passa a existir, automaticamente todos os cidadãos daquele país têm direito a esse tratamento? Porque está dentro desse balde chamado saúde? Já mudou tua percepção. Aí vem outra questão: onde está a linha? Onde está a linha? Então vamos lá. O que acontece muito no Brasil? A gente entendeu, né? Você sabe que a história do Brasil, a gente não tinha Ministério da Saúde até metade do século XX. Até metade do século XX, cara, saúde pública era Santa Casa, era caridade. Não existia uma política pública oficial do Estado brasileiro para fornecer de forma estruturada e contínua saúde para as pessoas, para a sua população. Não tinha, era caridade. Cria-se o Ministério da Saúde, as coisas vão evoluindo, a gente vai aprendendo. Constituição de 88, cria-se o SUS. Como que o SUS foi pensado? E o SUS é um sistema genial. Nós vamos fazer um sistema tripartite. O município, o Estado e a União vão participar do fornecimento de saúde para as pessoas na seguinte lógica: o município pulveriza atendimento e chega mais rápido na ocorrência. Mais do que isso, o município é também responsável pela prevenção. O
que é muito mais barato e muito mais eficiente do que você esperar a pessoa adoecer. O Estado, ele é responsável pela aglomeração de demandas e pela especialização e pela alta complexidade. Beleza? Beleza. Qual que é o problema que nós temos no SUS hoje? São dois. Primeiro, o sistema ele é absolutamente indisciplinado. Existem hospitais municipais que tratam de alta complexidade, existem hospitais de estaduais que pulverizam o atendimento e a gente, ao longo desses anos, a gente ainda não conseguiu padronizar o modelo. Então, uma das coisas, umas ideias geniais que tiveram foi o seguinte, cara, já que as pessoas tendem a associar saúde ao hospital, e a pessoa quando ela tinha, sei lá, uma dor de cabeça, ela corria no hospital, então vamos supor que você mora numa cidade, tem, sei lá, 50 mil habitantes, é uma cidade pequena, e do lado da tua cidade, tem uma cidade de 300 mil habitantes que tem um hospital. Você passava mal, o que você fazia? Você corria até aquela cidade e ia no hospital. Você afogava aquele hospital que não era feito para atender dor de cabeça. O que se criou? Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem as UBSs estratégicas. Elas ficam do lado ali dos hospitais e elas desafogam o pronto atendimento do hospital. Isso é maravilhoso. Você chega no hospital, não, cara, você tá com dor de cabeça? Você vai ser atendido pelo posto de saúde municipal. Beleza. Então, o primeiro problema é, você não tem uma disciplina, você não segue o plano, tá? Que foi planejado pelo SUS. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, como a nossa Constituição é uma porcaria e como o direito à saúde é uma coisa ampla e cada juiz interpreta esse direito à saúde de um jeito, você tem uma insegurança jurídica para o que o Poder Executivo deve cobrir a sua saúde. Como assim? Vamos supor que tem um filho e ele tem uma síndrome, meu filho é sindrômico. E aí eu preciso de um remédio que custa R$1.000 por mês. Você vai lá, às vezes o prefeito manda executar e você começa a receber aquele suprimento. Aí o meu vizinho, ele tem um filho que tem a mesma síndrome. O mesmo remédio custa R$1.000 por mês. Só que ele é da oposição, ele é amigo da oposição do prefeito. O prefeito manda não executar aquilo. Aí ele tem que entrar na justiça e falar, olha, o outro cara tem, eu quero também. A justiça vai lá e dá uma decisão. Não, você tem que aplicar. Ok, até aí tá tudo certo. Aí nasce um terceiro filho sindrômico, cujo remédio custa R$100.000 por mês. Eu quero, peraí. O meu vizinho A conseguiu porque ele era amigo do prefeito. O meu vizinho B conseguiu porque ele pegou a jurisprudência do primeiro vizinho. Eu sou o vizinho C. Eu não sou amigo de ninguém, não sou inimigo de ninguém. Eu quero também. Ah, mas teu remédio é muito caro. Eu quero. O juiz vai lá e dá. Então você não consegue ter previsão orçamentária para entender como executar a compra e o atendimento das pessoas. Então quando eu pego um caso como esse, põe a notícia aqui. Jovem com leucemia morre à espera do remédio já incorporado ao SUS. O que eu vejo aqui? Cara, isso aqui podem ser tantas camadas de problema. E instintivamente a gente responde o quê? Ah lá, se não tivesse corrupção, atendia. Não é só esse o problema. Faz parte do problema. A corrupção faz parte do problema de drenagem de recursos do sistema de saúde público. Ok, mas ele não é o único problema. Vamos supor que o Brasil não tivesse nenhum tipo de corrupção. Nós temos esse problema que é a subjetividade da Constituição. A gente tem um terceiro problema que não é corrupção na sua definição mais pura. Eu sou um vereador muito influente. Sou amigo do prefeito. Ele está com orçamento para construir uma nova UBS. Eu peço para construir na minha área. Ah, não, mas tem mais gente na área da Ana, só que a Ana é de oposição, não, constrói na minha. Pronto, você distorceu, tá? Uma decisão que deveria ser técnica para uma decisão política que não é necessariamente corrupção. Que eu não estou recebendo um centavo por isso. É só a minha influência política que está trazendo o benefício para a minha região. E aí? Por isso que nós temos que pegar a ideia do SUS, que é uma ideia muito boa, aplicá-la de forma rígida, município, pulverização, primeiro atendimento, próximo às ocorrências, estado especialização, alta complexidade, concentração de demandas. Nós vamos fazer isso. E usar a tecnologia ao nosso favor. Tem que ter prontuário eletrônico, tem que ter inteligência artificial para entender quais são os fenômenos de prevenção que a gente precisa fazer. Por exemplo, o estado de São Paulo, uma época, fez uma mutirão da catarata. Cara, solucionou, assim, eu não lembro agora o índice, mas foi coisa assim teve uma queda dos casos de catarata em São Paulo, tipo, de 80%. Foi um negócio absurdo, só com prevenção. A gente tem que investir em agente de saúde, que é o cara que vai, ela já faz isso várias vezes. Ô, seu João, o senhor tem pressão alta, não come sal. Ô, dona Maria, você tem diabetes, não come açúcar. Para de comer fast food. Ah, mas estou comendo um salgadinho aqui, um fandango. Não, fandango você não pode comer também. Né? É isso.
É isso. Então, quando eu vejo uma notícia como essa, eu poderia reagir da forma mais superficial possível. Se não roubasse... Não é bem isso. Não é bem isso. O plano pra gente ter um sistema de saúde justo passa necessariamente pra gente consertar uma série de distorções de algo que foi bem idealizado, que é o SUS. Beleza? Só uma coisa, como estaliza apoio a Caiado ou Renan e deixa Flávio Bolsonaro fora do radar? Renan Santos, que a partir de hoje já é candidato à presidência em pré-campanha. Agora mudou tudo, hein, pessoal? Nossa, não, agora mudou candidato. Agora a gente pode falar candidato à presidência em pré-campanha. É foda. Não, o Brasil tem umas regras que não dá pra entender, né? Até ontem não podia chamar de candidato, agora pode chamar de candidato. Aí é o seguinte, o Renan Santos fundou um movimento político que não pode falar dele, né? Não pode ficar pedindo voto pra ele. Daí também, você não pode falar o número que ele é, né? Só depois... Cara, não dá pra entender nada, velho. Assim, agora tá tudo mais justo. Tá bom, então beleza. Vamos lá. Eu vou te falar uma coisa, cara. É impressionante a capacidade da turma de unir a direita, desunir a direita. É impressionante, velho. Como vocês estão conseguindo perder todo mundo. Vocês estão perdendo as mulheres, vocês estão perdendo os evangélicos, vocês estão perdendo os nicolistas, vocês estão perdendo os blogueiros, vocês estão perdendo todo mundo, velho. E você sabe quem é que tá só aglutinando, né? Só não, vem. A gente vai unir a direita depois do Flávio, né? Nicolas Ferreira. Vai alimentando o Smith, viu? Vai, não, é pra eleição, né? A gente precisa de todo mundo. Vai nessa, Flávio. Vai nessa. Tá manjando muito de política, né? E aí o que acontece? O Ciro Gomes, né? Que, a meu ver, né, cara, eu não o conheço para dizer, mas imagino que ele deva odiar o Lula acima de qualquer coisa, que está com um problema, inclusive, do próprio irmão apoiando o PT, né, apoiando o governador Eumano pro Ceará. Eu imagino que esse cara esteja desesperado para destruir o PT. E o fato do Ciro Gomes sair do Flávio e falar, não, vou num Caiado, mas... Vamos ser sinceros, Caiado porra nenhuma. Ele tá sinalizando pro Renan. O que significa? Significa que esse cara sabe que você não consegue destruir o PT com o Flávio. Ele sabe. Vamos entender uma coisa. Quem é o Ciro Gomes, pessoal? Vamos lembrar. O Ciro Gomes, ele foi prefeito de Sobral, ele foi considerado quase um semideus no Ceará, e ele virou ministro do Lula. Aí ele brigou com o Lula. Saiu. E fez campanha contra o Lula. Só que todas as vezes que ele fazia campanha contra o Lula estava em ascensão na esquerda. O Lula ia lá, de forma completamente piramidal, falou assim, não, pera lá, quem está abaixo... Você passou no apartamento do Caetano Veloso para pedir autorização para você estar à revelia do meu projeto? Não, então vem você, vem Marina, vem Simone Tebet depois, vem todo mundo aqui ó, debaixo do meu guarda-chuva, tá? E o Ciro Gomes... que não gosta de receber ordem de ninguém, ele próprio falou que a pior coisa que ele fez na vida dele foi ser deputado federal, ele odiou ser deputado, ele odiou. O negócio dele é executivo, poder executivo. Ele odeia o Lula. Ele tava chamando o Lula de corrupto, assim, sei lá, faz uns 8 anos que esse cara chama o Lula de corrupto. Ele quer destruir o PT. Eu tenho certeza absoluta. O PT tá levando parte da família dele, cara. O PT tá levando o irmão dele, velho. O governador Eumano do PT tá levando o irmão dele. Esse cara quer destruir o Lula mais do que todo mundo. Olhando isso, ele pula da campanha do Flávio. O que você, como uma pessoa racional, esquece, cara. Esquece. Se eu é de direita, se eu é de esquerda. Esquece isso um pouco. Analise friamente como um cara que não tem paixões. O que isso significa? Um cara que quer destruir o PT, ele sai desse time e sinaliza pro outro. O que isso significa? Isso significa que esse time não vai ganhar. Isso significa que esse time não tem condições de destruir o PT. Eu vou fazer uma analogia. Quando o Mohammed II quis dominar Constantinopla, né, que tinha sido abandonada, tá? A verdade é que ela foi abandonada pelo Ocidente, né? Constantinopla, vocês sabem, né, que é na atual Turquia, né? Constantinopla tinha muralhas impenetráveis e Constantinopla tinha uma espécie de baía ali, não é baía porque era grande demais, onde os navios não conseguiam entrar porque eles tinham uma corrente. Então os caras fizeram uma puta muralha de um lado e do lado onde a muralha era mais frágil tinha um mar, e esse mar tinha uma corrente que não deixava os navios passarem. E os otomanos, eles eram muito inferiores em termos marítimos. O que eles fizeram? Que é o grande plano de Mohammed. Eles inventaram o canhão,
para destruir as muralhas, e eles passaram os navios por terra pela corrente. Então imagina que isso aqui é a entrada do mar e aqui está Constantinopla. Sabe o que eles fizeram? Eles vieram aqui, passaram o navio por terra, desviaram da corrente, vieram aqui e atacaram Constantinopla. Os caras foram geniais. Por que eu estou dizendo isso? Tinha um país que estava no meio, que eu esqueci que país que era. E eles apoiavam Constantinopla. O que o Mohammed fez? Ele começou a atacar balas de canhão por cima da cidade para atingir Constantinopla. E o cara que tava lá falou: porra, mano, estão passando umas balas de canhão aqui em cima do meu país, velho. Aí o Mohammed segundo dia avô: ô irmão, beleza? Como é que tá? Tudo certo? Você viu o alcance do meu canhão, né? Você viu que eu tô alcançando lá os caras, né? Por cima de você, né? E se eu jogar em você? Ruim, né? Então você, por favor, me ajude. Foi isso. Você não avisa, tá? Constantinopla. Aí o que eles fizeram com a ajuda desse país? Eles passaram os navios pela terra sem que Constantinopla soubesse. Eles derrubavam as árvores, usavam as árvores como rolete. Essa história é inacreditável. Por que eu estou dizendo isso? O Ciro Gomes é como se fosse esse cara que quer derrubar Constantinopla e não consegue. E aí, aliás, desculpa. Ele quer derrubar Constantinopla e não consegue. E ele tá vendo que, na verdade, o Mohammed II que ele apostou não é o Mohammed II. Ele é um projétil, ele nunca vai conseguir jogar os canhões pra muralha, ele não vai conseguir desviar os navios. E ele olhou um terceiro cara e falou: este cara vai conseguir. Então, irmão, ó, vai se ferrar e eu vou pro outro. Entendeu? É o diagnóstico de que o time do Flávio não vai derrotar o PT, cara. Nós temos uma chance de derrotar o PT, que eu não posso falar qual é. Nós temos uma chance de derrotar o PT. Hoje, nós estamos entregando a eleição de bandeja pro PT. Nós vamos ter o Lula podendo arrotar que ele ganhou 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 e 2026. São 6 eleições que nós vamos entregar para o PT. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tá? Então acorda enquanto ainda dá tempo. Tá bom? Vamos lá? Próximo. Isso aqui é só... O que é isso aí? Joaquim Barbosa disse para a candidatura à presidência. É isso. Só isso. A gente já sabia. Imagino eu que ele, sei lá, tá meio sumido. Deixa a galera falar um pouco de mim aí. Né? Porque, eu não sei se vocês lembram, né, cara? Foi pelo Democracia Cristã, eu não lembro agora. Quem era o candidato era o Aldo Rebelo. O partido deu um passa-moleque nele, tá? Chamou o Joaquim Barbosa e agora ele desiste. Eu vou te falar uma coisa que é comum. Não estou falando que o Joaquim Barbosa fez isso. E acho que não fez. Acho que não fez. Uma das coisas mais comuns que tem é você lançar uma candidatura a presidente, ou a prefeito, ou a governo, qualquer que seja, para você vender isso, vender a sua desistência. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou candidato a prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes e eu sei que eu vou pro segundo turno com o prefeito atual. Quanto vale isso? Pra eu chegar pro prefeito atual e falar: mano, eu vou desistir então. Quanto vale isso? Vale uma bolada. E muita gente ganha muito dinheiro, tá? Ilegal fazendo isso. E outra coisa, às vezes isso acontece a revelia do candidato. Às vezes o candidato, ele quer ganhar, ele quer disputar. E aí o presidente do partido vende a candidatura, a famosa rifa. Por isso que é tão importante a gente ter o nosso próprio partido. Porque aí, se você coloca uma candidatura, você sabe que você não vai ser rifado. Ninguém vai pedir um centavo para tirar a tua candidatura. Você vai até o fim. Entendeu? Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.